Em nome de Jesus, hoje Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida e para a sua família, amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Você que já fosse assentando, vai pegando a palavra do Senhor, a sua Bíblia, e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Quem for achando, vai dando um glória a Deus. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amém, igreja? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim na minha Bíblia e na sua. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens e as alforrabeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e voltar para o meu pai, e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual movido por compaixão, correu, o abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele, coloque-lhe um anel no dedo e um calçado em seus pés. Traga um novilho gordo, matem-no, vamos comer e festejar. Pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: o seu irmão voltou. Só até aí. Deixa eu só me achar aqui que eu me perdi. E o seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, contudo, e tudo o que tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos,
porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém, igreja? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que temos de estar em tua casa. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração, Senhor, nessa noite. Eu me reduzo a zero, Pai, que somente o Senhor apareça nessa noite. Usa a minha vida, Pai, como um canal de bênção. E já neste momento eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, por tudo aquilo que eu cometi, Senhor, nesses dias e até mesmo hoje, que tem desagradado o teu coração. Que o Senhor me dê uma chance, Senhor, de pregar a tua palavra, e que através da minha vida, Senhor, a tua igreja possa ser edificada. Obrigado, Senhor. É assim, Pai, que nós oramos. Te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor aí no seu lugar, amém? O título da palavra de hoje é O Poder de uma Família Curada. Repete comigo, o poder de uma família curada. Quando o assunto se trata de família, talvez isso nos traga uma responsabilidade muito pesada, porque muitas das vezes nós apontamos uma peça principal como condutor de uma família, mas esquecemos que a família ela não é formada apenas por uma pessoa, mas sim por pessoas, por mais de uma pessoa. Ou seja, nós somos responsáveis pelo posicionamento da nossa família. Esse texto fala sobre a história de um homem, um jovem que resolveu seguir a sua vida, que resolveu ter uma carreira solo, uma vida solo, de viver sozinho. Chegou ao seu pai dizendo, olha, eu quero a minha parte, aquilo que eu tenho direito, pois a partir de hoje eu vou viver sozinho, a partir de hoje eu sou o dono do meu próprio nariz, eu não preciso mais estar debaixo do seu teto e debaixo da sua autoridade. Imediatamente, sem questionamentos, a palavra do Senhor diz que o pai dividiu todos os seus bens e repartiu entre os seus filhos. A Bíblia nos ensina, através desse relato, que aquele rapaz foi e começou a gastar desenfreadamente tudo aquilo que ele havia recebido como herança. Amém, igreja? E naquele estágio que ele estava vivendo, naquela época houve uma grande fome. E tudo que ele possuía, ele havia gastado. A palavra do Senhor diz que ele procurou um dos moradores daquela região para lhe prestar serviço. E um serviço lhe foi dado, porque ele passou a cuidar dos porcos daquela fazenda ou daquele sítio. Como diz a palavra, o dono de um campo. A Bíblia relata, meu irmão, que aquele rapaz que tinha tudo, ele almejava a comer a lavagem dos porcos, de tanta fome o qual ele passava. Caindo em si, a palavra do Senhor nos ensina que ele voltou à realidade e se lembrou daquilo o qual ele vivia na casa de seu pai, da fartura que ele tinha na casa de seu pai, do amor que ele tinha na casa de seu pai, da harmonia familiar que ele tinha junto ao seu pai e aos seus irmãos e todos aqueles empregados. Consequentemente, ele disse, olha, eu vou voltar atrás, vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer a eles, pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Em humildade, em arrependimento, aquele jovem volta à casa de seu pai para uma nova oportunidade. E o mais interessante, meu irmão, desse texto, é que a Bíblia diz que o pai o esperava à porta. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, o pai
sempre vai estar na porta. O pai o esperava. A Bíblia não relata há quantos dias, mas meus irmãos, para que aquele jovem tivesse gastado tudo que ele tinha, como relata a Bíblia, com prostitutas, com outras coisas, provavelmente não há ali uma cronologia em dias, uma contagem de dias, mas provavelmente foram muitos dias, pois ele chegou até a arrumar um outro emprego. Mas o mais interessante, meu irmão, é que o pai estava na porta aguardando aquele moço. Talvez sem dormir, ou de repente dormia e voltava em um certo horário, com uma expectativa de que o filho iria voltar. Amém, igreja? E ali todo esse cenário aconteceu, ele chegou e abraçou, o pai o beijou, e ele tentou se justificar, e o pai falou: olha, eu não quero a sua justificativa, pois você está de volta. Chamou um empregado: olha, vista ele, coloque calçados novos, mate o melhor novilho, vamos festejar, pois o meu filho está de volta. Este é um cenário de uma família desestruturada. Vocês vão entender o ponto certo dessa palavra. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8 diz assim: quando você for construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Ou seja, uma preocupação de proteger aquela casa. Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre uma rocha, uma família sobre uma rocha. Amém, igreja? Uma família poderosa, meu irmão, não é uma família perfeita. Uma família poderosa é uma família saudável. Uma casa poderosa não é uma casa perfeita. Uma casa poderosa, meu irmão, é uma casa saudável. Nós somos uma família. Meu irmão, se você entra numa casa como essa achando que você vai encontrar imperfeição, deixa eu dizer algo para você: você está totalmente errado, porque a igreja é o lugar com o número de mais pessoas imperfeitas que existe, ao começar de mim, que sou ser humano. Igreja não é um lugar perfeito. Você nunca vai encontrar um lugar perfeito, você nunca vai encontrar uma família perfeita, mas você sempre vai encontrar uma família saudável. Uma família que busca estar presente naquilo que Deus instituiu. Deus criou somente duas instituições na terra, duas famílias: a família biológica e a família espiritual, que é a igreja. E por isso, em nossos dias, elas estão sendo tão atacadas, meu irmão, na atualidade. A sua família é atacada, a igreja é atacada, o teu casamento é atacado, os teus filhos são atacados, o pastor todo mundo é atacado. Por quê? Porque a família, meu irmão, é a maior instituição constituída por Deus. Amém, igreja? No plano de Deus, a família é uma ordem da criação. Repete comigo: nos planos de Deus, a família é uma ordem da criação, é o primeiro lugar. Para Deus, meu irmão, a família está em primeiro lugar, é prioridade. Sabe por quê? Olha só o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse:
Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem rente ao chão. Ou seja, a autoridade que Deus estava dando para a família, para que eles pudessem construir um legado. Gênesis 2:18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que o corresponda. Família, meu irmão. Família é o projeto de Deus. Família é o sonho de Deus. Gênesis 2:21-24. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez a mulher, e o levou até ele, e disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha para a tua esposa e fala assim para ela: você. Mas fala com vontade, irmão, parece que está morrendo. Fala para ela assim: você foi a minha melhor parte. Se você crer nisso, aplauda o Senhor, amém? Te dei maior ajuda, meu irmão, para tu ter moral com a esposa. E a minha costela era grande, porque é o tamanho da minha esposa. Já o Marcelo não teve essa sorte, né, Marcelo? Estou brincando. Eu ia falar outra coisa, Marcelo. Não, eu ia falar outra coisa do Play Center. Eu falar: Andréia, você pode ir pro Play Center, você tem mais de 1 metro. Ai, meu Deus. Hã? Não, é o Hopi Hari. Tadinha, eu pego no pé da Andréia por causa do tamanho dela. Eu falo que ela é o chaveirinho da igreja. Ai, Jesus, até me perdi aqui, cara. Eu tento não brincar com essas coisas e acabo brincando. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: família é o projeto de Deus. E o engraçado é que o Mateus e a Gigi também é pequenininho, né? Já viu o Mateus? O Mateus ele anda assim todo pequenininho, patolinha. Para os judeus, a família sempre foi um agente integrador, meu irmão, de grupos, estabilizador emocional, corretivo e psicológico. Essa é a razão que os judeus perseveram tanto na família, para poder transferir o seu legado. A família, meu irmão, é um lugar privilegiado que se inicia a educação e o exercício da fraternidade, da solidariedade entre múltiplas formas. Quando a família vive para cumprir o propósito de Deus, ela se torna o lugar da manifestação da sua glória. Talvez você possa estar dizendo assim: puxa, pastor, mas eu não tenho minha família hoje aqui comigo. Começa a profetizar, meu irmão. Começa a orar pela tua família, começa a declarar nas tuas orações: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Repete comigo: eu e a minha família. Eu e a minha família. Eu e a minha família. Bate numa cadeira, sei lá, de mentira do seu lado, fala: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda a Ele. É você e a sua família, meu irmão. Existe uma frase que diz assim: família é o abrigo que permanece em pé, mesmo durante as mais fortes tempestades. É o abrigo, é o alicerce. Salmo 127, no versículo 1, na parte A, diz assim a palavra do Senhor:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor Jesus, meu irmão, não for o centro da tua casa, não vale a pena você trabalhar, não vale a pena esforço nenhum, porque Jesus precisa ser o centro da tua casa, Jesus precisa ser o alicerce da tua casa. Se faltar qualquer coisa na sua casa, meu irmão, mas se você perseverar em Deus, Ele pode trazer à existência tudo aquilo que está faltando, seja a alegria, seja a parte financeira. Apesar de ser um pai, talvez tão perfeito, um pai que todo filho gostaria de ter, aquela família estava doente, aquela família estava desestruturada. Todos na família precisam estar bem, para que toda a família seja saudável. Se você vê qualquer integrante da sua família mal, meu irmão, doente, aquilo acaba contaminando todo mundo fica mal, porque, meu Deus, como é que eu faço para ajudar essa pessoa? Todo mundo padece, é um só corpo, é como se fosse uma unha encravada, meu irmão, parece que dói a cabeça, que dói tudo. Por quê? Porque um está padecendo com alguma coisa. E quando nós observamos que a nossa família precisa de cura, o que precisamos ver para que e entender que a nossa família precisa de cura? Existem 4 respostas para essa pergunta. A primeira resposta é: quando começamos a desejar a morte do outro. Pastor, mas como assim? Existe, irmão. Você sabia disso? Isso existe, olha só. No versículo 12 de Lucas 15, Pai, quero a minha parte da herança. Deixa eu dizer algo para você. Antigamente, sobre a palavra do Senhor, biblicamente, o filho ele só tinha direito de receber tanto a herança física como a espiritual do seu pai, era a partir do momento em que o seu pai fosse recolhido por Deus. Então aquele moço, ele fez uma afronta contra o seu pai, dizendo: olha, a partir de hoje, eu quero aquilo que é o meu direito. Ele não poderia ter feito aquilo, porque ele ainda tinha que aguardar o Senhor recolher o seu pai para que ele pudesse ter esse direito. Ou seja, em seu coração, ou em a sua atitude, basicamente era isso que ele estava fazendo. Ele estava já desejando a morte do pai para que ele pudesse ter aquilo. Pedir a herança, como nós falamos, antes da morte é como se nós desejássemos a morte do nosso pai, da nossa mãe. Quantos maridos, esposas, filhos e pais que vivem pensando e até dizendo: ai, que seria bom se aquele infeliz morresse. Ai, pastor, mas isso existe? Existe. Principalmente quando o pai deixa de ter a figura paterna dentro de casa. Principalmente quando a mãe deixa de ser mãe dentro de casa e os filhos guardam rancor. Palavras que são ditas: eu preferia que você não fosse meu pai, eu preferia que você não fosse minha mãe. É mais ou menos isso, irmão. Mas são palavras que são ditas por pessoas que estão feridas. E muitas das vezes nós não entendemos que se aquela pessoa está te ferindo, é porque um dia ela também foi ferida. Competições, rivalidades doentias, geradas dentro do lar, pessoas que precisam ser curadas. E a segunda parte, para identificar que uma família precisa de cura, é quando o desejo de deixar é muito maior do que o desejo de ficar. Eu quero ir embora, esse lugar já não é mais para mim.
Essa família nunca foi parte da minha vida. Eu não faço parte de vocês, eu sou um excluído. Vocês me excluíram. Lucas capítulo 15, versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. É o que Satanás coloca, meu irmão, muitas das vezes nos nossos corações. Quando nós compartilhamos aqui a respeito daquilo que nós vivemos com Deus, não existe lugar perfeito, meu irmão. Alguém vai te decepcionar, alguém vai falhar com você, e a isca que Satanás sempre coloca no teu coração é: vaza daqui, sai fora. É mais fácil você fazer isso, porque pelo menos isso vai trazer um alívio. Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Todas as vezes que a vontade de sair é maior do que a de ficar, esse alívio ele é momentâneo, uma hora ele vai passar. Aquele moço, ele se arrependeu, ele viu o que ele tinha feito. Ele chegou em uma situação crítica da sua vida, ao ponto de olhar para a sua própria vida e falar: meu Deus, o que eu fiz? O porquê que eu tomei essa decisão? Tome cuidado, meu irmão, com a insatisfação, com o espírito de escassez. Aquele rapaz, ele tinha tudo, ele tinha uma propriedade, ele tinha uma casa para o qual ele voltava no final do dia, ele tinha empregados, ele tinha amigos, ele tinha riquezas, ele tinha tudo. Talvez você possa olhar a história desse homem e não consegue se identificar, porque talvez você não tenha 1/3 daquilo que ele tinha. Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão: o pouco com Deus é muito. Aprenda a valorizar aquilo que você tem. Ele tinha proteção, o conforto, amor, segurança, perdão, festa farta e carinho. E aí eu te pergunto, por qual motivo ele saiu, meu irmão? Por qual motivo aquele rapaz saiu? Por que ele foi embora? E por que tantos vão embora sem um motivo certo? Existem pessoas que saem e não sabem nem por que está saindo, cara. Sabe por que isso é um reflexo de uma família desestruturada? O problema muitas das vezes não está no ambiente o qual você está, mas sim o ambiente que você já frequenta há anos, que é a sua casa. Existem pessoas que sofrem com a sua identidade, porque ela não consegue ter algo que ela não recebeu dentro do seu próprio lar. Existem pessoas que tomam atitudes, fazem coisas, porque precisam chamar a atenção, porque nunca tiveram essa atenção dentro de casa. Uma família desestruturada. Por qual motivo? Olha só o que a palavra do Senhor diz. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é o mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Não tome nenhuma decisão, meu irmão, através da sua emoção. Ore, coloque diante de Deus. Tenta se reestruturar, se acerte. A Bíblia não relata o motivo daquele rapaz ter tomado a decisão de sair, mas talvez isso possa ter sido algum desacerto ali no seu meio, de repente com o seu irmão, de repente com o seu pai, mas a objeção que ele teve ali de curar aquela dor foi sair. Muitas das vezes nós preferimos fugir da situação do que encarar ela. Encare a situação, meu irmão, se acerte. Chega na pessoa e fala: meu irmão, não gostei disso, isso não foi legal, me perdoa. Família é para isso, meu irmão.
Eu vou errar com você, mas eu também vou precisar me acertar com você. Eu preciso te pedir perdão pelo meu erro. Talvez você esteja colocando muito defeito na sua família, sendo que o defeito muitas das vezes vai estar em você mesmo, meu irmão. Uma pessoa que não tem estrutura familiar, ela sempre vai canalizar alguém como culpado. É o meu marido. Foi minha mãe que me tratou assim, foi meu pai que me tratou assim. É o meu filho que não me dá paz. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Como que está a sua família hoje, cara? Uma pergunta bem simples. Será que você perdoou verdadeiramente o teu pai? Será que você perdoou verdadeiramente a tua mãe? Será que você se acertou verdadeiramente, meu irmão? Ou será que há anos você tem tentado fugir desse assunto? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Se você não for capaz de se acertar naquela situação qual você está vivendo, você vai fugir a tua vida inteira. Todos os lugares que você chegar, você vai encontrar a mesma adversidade. Sabe por quê? Porque o problema não está no lugar, o problema está em você. Deus quer acertar as coisas com você, meu irmão. Deus tem algo para acertar com você. O filho pródigo, ele foi traído pelo seu próprio coração. Sansão foi traído pelo seu próprio coração. Davi foi traído também pelo seu próprio coração. Assim como diz a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração. E o outro ponto que nós temos a respeito dessa palavra, da identificação que uma família precisa de cura, é quando dentro da família a festa do outro te incomoda. Amém? Quando dentro da família a festa do próximo te incomoda. Por que Deus só prospera essa pessoa e eu continuo na mesma situação? Por que tudo que essa pessoa faz, tudo que ela faz dá certo e para mim parece que tudo dá errado? Lucas 15, 28, da parte A diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. É muitas das vezes aquela situação que é gerada em nosso meio: se aquela pessoa tiver, eu não vou. Se aquela pessoa estiver, eu não vou estar. Espera aí, irmão. Será que é o ambiente que precisa ser curado? Ou será que é você que precisa de cura? Se alguma pessoa se eu tiver uma pendência com alguma pessoa, eu preciso resolver isso logo. Sabe por quê, meu irmão? Quando Jesus voltar, eu não vou ter essa oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Existem coisas que você precisa resolver na sua vida hoje. Porque se Jesus voltar hoje, você não vai ter oportunidade. A palavra do Senhor diz que é como um piscar de olhos. Acabou. A sua justificativa no acerto celestial é totalmente inválida. Quando você fala, ah não, sabe o que é? É porque, eu falo, não tem mais. Pode ir que aperta o térreo. Vai para o térreo, para o subsolo. Você não tem lugar aqui. Por quê? Porque você viveu a tua vida inteira amargurado, angustiado, fazendo biquinho, dodóizinho. Isso não é posicionamento, meu irmão, de uma pessoa que manifesta a glória de Deus. No coração do irmão mais velho, haviam 3 fortalezas malignas que precisam ser derrubadas no meio da nossa família. 3.
Repete comigo. Primeira fortaleza. Mas fala com vontade para acordar o irmão que está do outro lado e falar. Primeira fortaleza. Inveja. Essa é a primeira fortaleza que precisa ser derrubada dentro da nossa casa. Dentro da nossa família. A inveja não me deixa entrar na festa aonde eu não sou o centro das atenções. Eu preciso ser o centro. Sabe que isso transparece uma pessoa que procura sempre ser o centro, é uma pessoa que nunca foi aceita dentro de casa. Ela precisa de um título, ela precisa de um posicionamento, ela precisa ser vista, ela precisa estar em evidência para mostrar que ela é o centro. A inveja é o mal de muitas pessoas que não aceitam o sucesso na vida do seu próximo. Ela chegou agora e casou. Ele chegou agora e já está namorando. Mas como assim? Há pessoas que só valorizam a festa que ela promove, ou que promovem para ela. Isso se chama inveja. A inveja nos leva a amar, essa é pesada. A inveja nos leva a amar o irmão quando o mesmo está na pior. Mas passamos a odiá-lo quando ele está celebrando uma grande vitória. Isso se chama inveja. A inveja pode nos levar a desistir. A inveja pode nos levar a investir contra a festa do outro. A inveja sempre diz: se eu fosse, seria melhor. Se fosse eu, teria acontecido melhor. Se fosse eu, as coisas não teriam sido dessa forma. A inveja deforma. Ela pode te fazer um querubim ungido, se tornar um anjo caído. Foi o que aconteceu com Satanás, meu irmão. A inveja não deixa o invejoso participar da festa que Deus está proporcionando. A pessoa mesmo se exclui. Não quero mais me envolver, não faço mais parte desse convívio. Existe uma frase que diz assim: a inveja é um sentimento autodestrutível, pois faz o invejoso focar no outro, quando deveria focar em si mesmo. A pessoa se preocupa mais com o seu próximo, e você com você. Você só consegue olhar o jardim da casa do irmão, mas e o teu jardim, irmão? E a tua casa? A segunda fortaleza, a fortaleza da vingança. Ele não concordou com o perdão do pai. Aquele rapaz, o irmão mais velho, ficou indignado. Em sua opinião, aquela era uma oportunidade para se vingar do pai, para mostrar para o pai que ele era melhor do que o irmão mais novo. Ele não estava disposto a perdoar. Quem não perdoa, meu irmão, sempre fica do lado de fora da festa. Faz da sua vida um funeral que nunca acaba. A terceira fortaleza, a fortaleza da amargura. É uma pessoa amargurada, é uma pessoa que está sempre cabisbaixo. Quem não perdoa, meu irmão, faz do coração um poço de amargura. Pessoas amarguradas se tornam tóxicas. O filho mais velho, ao lançar o rosto do pai, os pecados do filho que voltou, tentou provocá-lo para estragar a festa do seu irmão, que está lá em Lucas 15:30. Pessoas amarguradas passam a vida reclamando de um cabrito, de pequenas coisas, quando se tem um rebanho para usufruir.
nunca me desse um cabrito. Respondeu aquele moço, e o seu pai havia dito: olha, tudo que eu tenho é teu. Existe uma frase daquela pastora Joyce Meyer que ela diz: murmure e não saia do lugar, louve e Deus te exaltará. Pare de murmurar, meu irmão, pare de reclamar, continue prosseguindo, continue olhando para o Senhor. Quando em nosso coração desvalorizamos o que realmente é de valor, Lucas 15, 14, depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um cidadão da região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Às vezes Deus coloca situações em nossas mãos, meu irmão, e nós somos ingratos. Murmuramos, não damos valor, mas isso aqui não é nada. Eu queria outra coisa. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o primeiro amor. A sua vida, meu irmão, não é um erro. A sua família não é um erro. Você que precisa melhorar. Sabe, queridos, e muitas das vezes, 100% das vezes, quando uma família está desestruturada, as primeiras pessoas que precisam de cura é a paternidade, é o pai e a mãe. Eu falo isso para vocês porque nós iniciamos um processo como igreja. E eu sentei com a pastora e eu disse assim para ela: se não for para que eu e você venhamos a mudar, então nós não temos mais condições de dar continuidade. Porque a transformação do meio de uma família começa em mim e em você. Começa através da minha vida e através da sua. Então você que é pai, você que é mãe, a transformação da tua casa começa em você, meu irmão. Não é nos seus filhos. Ai, porque meu filho? Ai, porque minha filha? Não. É você. Você é o transformador do ambiente. Sabe, queridos, quando o pai, a paternidade precisa ser curado, primeiro, ele lembra da sua própria identidade. Amém? Segundo, ele lembra da identidade do seu filho. Terceiro, ele mostra para ele a sua herança. E muitas das vezes nós carregamos algo, meu irmão, e esquecemos do legado, o qual Deus nos deu como pai. E o nosso maior erro de não vivermos uma família curada é ter uma mentalidade, meu irmão, de escravo sendo filho. Porque aquele rapaz, ele continuou na casa do pai. Ele tinha o direito de toda aquela herança, porque o seu irmão já havia pegado a sua parte. Mas mesmo assim, ele continuou com uma mentalidade de escravo, morando dentro da casa do pai. E nós nos encontramos muitas das vezes, meus irmãos, dessa mesma forma, dentro dessa casa, tendo tudo que o pai possa nos proporcionar, mas tendo a mentalidade de escravos, carregando o legado daquilo que ainda era do mundo. Não existe outro caminho, meu irmão, que leva à cura de uma família, a não ser o caminho do perdão. Não existe.
Se você soubesse o poder que tem uma família curada, você iria entender todos os propósitos de Deus. Quando se trata de família, vamos falar num cenário como esse. A responsabilidade do início dessa cura está na paternidade, sim ou não? Amém? Está através da minha vida, através da vida da pastora. Mas essa responsabilidade não é só nossa não, meu irmão. Essa responsabilidade também é tua. Essa responsabilidade é sua de poder transformar também esse ambiente. Essa responsabilidade é da liderança dessa casa, que precisa transformar o ambiente o qual vocês estão convivendo. A responsabilidade é sua que frequenta essa casa, para que outras pessoas possam chegar e se sentir aceita. Que possam enxergar no nosso meio que aqui é uma família curada. Que aqui existe um ambiente familiar. Que nós vivemos como família. Amém, igreja? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.